Falando um pouquinho sobre os aspectos legais, é muito importante que nós, sempre que estivermos fazendo um treinamento de segurança do trabalho, tenhamos em mente que os treinamentos eles não são definidos aleatoriamente. Existe um porquê. Então nós estamos falando basicamente de uma legislação nacional, que é a NR17, e também está relacionado com a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ambos reconhecem como sendo importante tratar o assunto de ergonomia em todas as empresas, em a relação de trabalho que existe entre o homem e a máquina. Então, um dos objetivos que a ergonomia traz é esse estudo, essa análise que envolve o homem, as adaptações que podem ser feitas entre o ser humano e os postos de trabalho, particularmente com máquinas, com ritmos, até com o aspecto de iluminação, nós estamos encaixando a ergonomia. Então aqui, neste material, nós vamos dar uma passada sobre esses aspectos técnicos. Como eu falei para você, não é o nosso intuito fazer com que isso seja um aprofundamento, um estudo técnico para que você tenha muita informação e consiga fazer inclusive uma análise ergonômica do trabalho. Não é esse o nosso objetivo. E sim uma chance de você avaliar tudo aquilo que está disponível no seu ambiente de trabalho e também reconhecer que nós estamos embasados numa legislação. E aqui aparece então a necessidade de se estudar o aspecto do ambiente de trabalho, essa relação que existe entre o ser humano e as máquinas e equipamentos, e como que isso pode no futuro promover uma doença, por exemplo, gerar danos e consequência para as pessoas que se envolvem com atividades específicas, e a empresa, por sua vez, ela não traz uma preocupação. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um desses assuntos e no final, com certeza, você vai estar mais preparado para entender um pouquinho mais sobre ergonomia. Falando um pouquinho sobre a NR17, ela é uma norma específica da Secretaria do Trabalho. Lá atrás, quando ela foi desenvolvida, em 1978, ainda era conhecido como Ministério do Trabalho. Hoje em dia nós não falamos mais sobre Ministério, e sim Secretaria do Trabalho. Então existe uma norma, número 17, dentro das 37 normas que existem, e essa norma ela estuda um pouquinho e define os parâmetros para que a empresa conduza as melhorias necessárias para ter uma boa relação entre o ser humano e o seu ambiente de trabalho. Os postos de trabalho, a definição de layouts, os ritmos, os movimentos. Então tudo isso está dentro do estudo que a NR17 pode nos oferecer. Por isso ela é chamada de norma de ergonomia. É uma norma que faz com que as pessoas interajam com o meio de uma forma estruturada. E as empresas, em sua grande maioria, possuem esse risco. Nós vamos entender um pouquinho que o risco ergonômico ele faz parte de uma série de atividades, inclusive em postos administrativos. Então eu espero que você consiga acompanhar, mesmo que eu esteja falando sobre algum assunto, a parte técnica, a parte escrita, ela está disponível no slide. Então enquanto eu vou falando, ou se você preferir, você pode até fazer uma pausa na minha fala e você pode ler o que está sendo escrito, porque lá na frente nós vamos fazer uma prova. E aí você pode pegar o que eu estou falando e também pode pegar aquilo que está escrito nesse slide. Então a NR17, como eu mencionei, ela é uma norma que traz sobre esse estudo, essa vantagem de você correlacionar o ambiente de trabalho e o ser humano. Como eu falei para vocês, a NR17 ela traz, e aí se você for perceber aqui do lado, existem alguns tópicos que são muito importantes. Então, todos os profissionais de segurança do trabalho, sendo eles engenheiros, técnicos, fisioterapeutas, médicos do trabalho, eles podem fazer uma correlação. E aí o estudo da NR17 é justamente para identificar trabalhos repetitivos, postos de trabalhos que não estão adequados, mobiliários, clima, as condições de ruído, de conforto, de temperatura. Então esses são alguns atributos que estão dentro da NR17. Quando
os profissionais de segurança e de saúde analisam o ambiente de trabalho, o objetivo como um todo é fazer essa harmonia, é fazer com que as pessoas desempenhem o seu trabalho, façam as suas atividades da melhor forma possível e com certeza consigam ter mais produtividade. Nesse caso aqui, a NR17 ela está intimamente ligada com esse aspecto da produtividade. Quanto mais harmonioso for o ambiente de trabalho, quanto mais confortável, digamos assim, for o ambiente de trabalho, melhor vai ser o rendimento do trabalhador. Por isso que, nesse aspecto, nós estamos avaliando a questão das queixas. As pessoas que têm dores, incômodos, elas podem representar uma análise mais profunda sobre um aspecto de ergonomia. Às vezes, nós não estamos observando algum detalhezinho ou outro desse que está aqui mencionado no slide, para que as pessoas possam começar a apresentar alguma queixa. De repente uma dor, um incômodo, uma fadiga. Isso são sinais, são alguns sintomas que o ambiente de trabalho não está ergonomicamente adequado. Vejam que neste slide eu estou colocando aqui uma foto, uma representação de um posto de trabalho. Então nesta figura você pode observar que o trabalhador ele está sentado de uma forma adequada, o posto de trabalho ele está em harmonia com aquilo que a pessoa está desenvolvendo. E aqui nós estamos falando de alguns aspectos de postura, alguns aspectos cognitivos, tem também o aspecto do clima, o ambiente, a temperatura, a iluminação. Então tudo isso são itens que favorecem para que o ambiente de trabalho, o posto de trabalho, seja ergonomicamente adequado. Essa é uma única representação. Ao longo desse treinamento, você vai perceber que existem outros exemplos e no final, lá no final do treinamento, nós separamos vários exemplos para que você entenda e veja como a empresa se preocupou ao longo do tempo sobre o assunto de ergonomia. Então, faça essa avaliação, faça esse exercício no seu ambiente de trabalho. Comece a reconhecer quais são os dispositivos, os recursos ergonômicos que estão disponíveis e o que você pode fazer para aumentar a sua produtividade a partir do entendimento que a ergonomia está a seu favor. Isso é uma virada de chave. Com certeza você vai se tornar um profissional mais produtivo quando você incluir os aspectos de ergonomia no seu dia a dia. Abrangendo um pouquinho mais sobre essa questão das normas, eu trouxe aqui, eu pincei na ABNT, eu fui direto lá no site da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e tirei ali um print. Vejam que além da NR17, existem também outras normas técnicas que podem ser consultadas e consideradas em vários aspectos. Nós podemos falar aqui sobre projetos, adequações de postos de trabalho, dimensionamento de algum equipamento ou algum recurso. Então veja que se a empresa está realmente preocupada com os assuntos de segurança, ela pode olhar para a NR17 como uma norma federal e também pode consultar normas técnicas, normas de apoio, justamente para que a análise global dos riscos tente cercar todos os aspectos que envolvem a ergonomia. Então eu tirei aqui um print justamente para você ter uma visão mais amplificada sobre a questão da ergonomia. Nós não podemos ficar somente no ponto de vista da NR17, porque às vezes ela pode não estar condizente com o seu posto de trabalho. E aí as pessoas que fazem adequações, que projetam novas máquinas ou equipamentos, podem também olhar para as normas de apoio. E foi por isso que eu coloquei aqui para você ter uma ideia e abrir um pouco mais a visão em relação a esse tema. Os princípios básicos da ergonomia, a gente pode entender que é a interdisciplinaridade, ou seja, estou trabalhando com várias disciplinas, envolvendo várias pessoas e várias áreas. Quando nós estamos falando sobre o assunto de envolvimento numa fábrica,
A ergonomia em si só, ela não é um tema só da segurança do trabalho e nem tampouco da medicina do trabalho. Nós podemos falar sobre manutenção, as áreas de compras, as áreas de produção. Então, o conceito básico é você integrar todas as pessoas para que o grupo traga os melhores benefícios, as melhores dicas, o melhor entendimento sobre a relação do trabalho com o ser humano, e isso vai fazer com que tenha uma interdisciplinaridade sobre os assuntos. As análises de risco que podemos fazer e conduzir sempre vão estar pautadas no ambiente real. Então, se nós estamos tratando de ergonomia no seu ambiente de trabalho, na empresa que você trabalha, entenda que isso é uma condição real. Isso não é uma condição hipotética. Não é uma situação que foi extraído de uma outra empresa, de um outro local e foi colocado aqui para você poder entender que a ergonomia é válido para qualquer posto de trabalho ou para qualquer situação. Nós temos que pegar casos reais, situações que estão configuradas, postos de trabalhos que existem, justamente para que eu faça uma análise mais próximo da condição do ser humano que estiver trabalhando naquele posto de trabalho, naquela máquina ou naquele equipamento. E por fim, o envolvimento das pessoas. Quanto mais eu conseguir o engajamento das pessoas, o envolvimento das pessoas, mais frutos eu vou trazer para a ergonomia. Traduzindo em outras palavras, o ambiente vai ficar mais seguro, mais saudável e as pessoas passarão a trabalhar num ambiente livre de acidentes e doenças. Então, por isso que é importante esse entendimento. A ergonomia, ela tem a capacidade de envolver as pessoas, de conectar as áreas e equipamentos com os riscos que existem. E não podemos nos furtar de reconhecer os riscos. O que é importante é adotar medidas preventivas a partir do momento em que eu reconheço que existe o risco ergonômico. Então nós chegamos ao final de mais um módulo. Eu espero que você esteja entendendo um pouco mais, abrindo a mente sobre os assuntos de ergonomia e se conscientizando que nesse tópico especificamente nós não estamos falando de uma norma técnica puramente dita. Nós estamos promovendo um assunto que envolve a área de segurança, a produtividade de uma empresa e trazendo um conforto para o trabalhador. Nós vimos aqui que existem vários aspectos que estão relacionados com o ambiente de trabalho e a pessoa. Então, agora você vai estar preparado para responder algumas perguntinhas. Se você estiver com alguma dúvida, volte esse vídeo, assista de novo, faça suas anotações, porque isso vai ser muito importante para você consultar e responder as perguntas. Eu vejo você no próximo módulo.